agora, Não, então. só que a gente vai colocar teu oi antes, junto com a gente. Mas da onde que tá o oi aí? É pra você editar. Mas não tem oi nenhum meu, amiga. Mas então, mas eu não falei. Oi, tudo bem? Não. Nós vamos falar hoje sobre a agricultura nacional versus a exportação. Pode. Entrando nesse tema, agricultura nacional e exportação, eu vou falar sobre o latifúndio e o minifúndio e vou explicar o que é cada um deles. O latifúndio são as grandes empresas agrícolas que se concentram em apenas uma produção, por isso tem como definição monocultores. Exportam para outros países suas produções. O minifúndio é um trabalho familiar de uma posse de terra menor, são policultores. Por terem várias produções, pois dependem disso para sobreviver. Trabalham em forma de escambos e não exportam para outros países. Disso, vamos entrar nos conflitos do campo. O meio rural brasileiro apresenta uma distribuição desigual das terras, ou seja, um pequeno número de proprietários tem posse de milhões de hectares de terras, enquanto milhões de pequenos e médios agricultores dividem cerca de 10%. O que significa isso? Um grupo de muitas pessoas tem pouca terra comparado a um número de pequenos proprietários que têm mais condições econômicas, que têm o triplo, o dobro, muito mais do que eles que ficam com 10% das terras que são restantes. Isso é a herança do período colonial, quando houve a distribuição das terras pelo governo pela ocupação do território. Refletindo nos anos que passaram até hoje, essa situação gerou os latifundiários, que são grandes propriedades rurais de baixa produção. Eu vou explicar essa parte dos conflitos. Os conflitos, eles já são desde muito tempo, até os tempos atuais. Já geraram muitas mortes e também protestos desses movimentos sem terra que reivindicam o morar nessas terras que não são habitadas. Né? Não são o quê? São usadas. As pessoas dos movimentos sem terra, eles invadem as terras de proprietários latifundiários e tal. Por quê? Porque eles, na concepção deles, essas terras elas não estão sendo usadas. Então, como elas têm grande extensão, eles fazem acampamentos e outras coisas também lá para tomar conta daquela terra. O estado do Pará é o que apresenta maior índice de violência no campo. Diversos grupos, como os movimentos sem terra e a Comissão da Pastoral da Terra, são os que lutam pela reforma agrária no Brasil. As características desse conflito são as seguintes. A reivindicação dos trabalhadores rurais em ocupar as terras que trabalham. Ocupação de terras improdutivas. Acampamentos nos quais as famílias sem terra desejam ser fixadas. E a expulsão dos trabalhadores rurais por grandes fazendeiros ou grileiros. Então, como eu falei no início, eles tomam conta dessas terras porque elas estão improdutivas. Eles acham que elas são improdutivas porque não estão sendo usadas. Daí eles fazem os acampamentos para as famílias dos sem terra e assim eles usam lá essa bagaça. Você então. Oi, tudo bem? Então, dentro desse tema tem o êxodo rural, que no caso é as pessoas do campo vêm para a cidade por conta do fascínio, por conta da saúde, da educação, a oportunidade de trabalho, entendeu? Que é bem maior, a remuneração, as condições de trabalho são muito melhores. E a latifundização do campo. Agora vamos falar sobre o sistema cooperativo. O que seria? Assim, vários produtores, eles juntam a produção, né, deles, né, os minifundiários, eles juntam suas produções para vender, para ter um lucro maior, né, para não ter tanto prejuízo e tudo mais. Aí eles vão lá com tudo, como se fosse um só, né? Aí com o dinheiro todo, eles dividem o lucro para cada um. Hello, voltei, né? Esqueci de explicar uma parte. Assim, daí eles se juntam, os minifundiários, né? Eles se juntam pra não deixar os latifundiários crescerem tanto
terem tanta produção, entendeu? Pra meio igualar a produção dos latifundiários. Vamos explicar agora, né, qual que é o processo de latifundização. O que seria? Um minifundiário, né, no caso, ele tem lá um problema nas suas terras e tudo mais, ele não tá conseguindo produzir muito bem. O que acontece? Ele vai lá e vende para um latifundiário. Nisso, ele pega um valor X lá de dinheiro. Ele indo pra cidade, né, por causa da fascínio, ele vai achar que ele vai ter condições melhores, ele vai poder comprar uma casa boa, ter um trabalho bom e tudo mais. Ele vai pra cidade, ele vê que as condições da cidade são muito piores, muito mais caras. Ele não consegue, com o dinheiro que ele recebeu do latifundiário, ele não vai conseguir nem comprar comida direito. A mulher dele provavelmente vai virar o quê? Uma doméstica. Os filhos dele provavelmente vão se envolver em com drogas, né? Ele provavelmente vai até começar a beber, porque ele vai ficar infeliz com a vida que ele tá. Ele não vai conseguir comprar uma casa nem na periferia direito, né? Trabalho ele não vai conseguir porque ele não tem estudo. Aí é assim que os latifundiários aumentam as suas terras. Começa de novo. Olha. Manda beijo. Oi, gente de outro mundo! Bem-vindos ao nosso mundo. Oi! Então, galera, a gente vai falar sobre o conflito do que, gente? Meio internacional versus exportação. Tá, deu tempinho pra gente. Tá, deu pra cortar. Eu não sei o que. Vai, velho. O latifúndio são as grandes empresas agrícolas que se concentram apenas na produção. Por isso, tem como definição monocultores. Exportam para outros países sua produção. O minifúndio é um trabalho familiar de uma posse de terra menor. Eles são policultores. Eles produzem várias coisas que daí vai fazer um cocô. Mas eu acho que é melhor fazer cada um de uma vez. Mas a entrada eu achei legal. Sim, a entrada a gente faz tudo.